Bem, pessoal, nós vamos começar aqui a resolução da nossa lista de exercícios, começando aí pela primeira questão. É uma lista que fala, o assunto é sobre quantidade de movimento, impulso e colisões. Essa questão que nós vamos resolver aqui é uma questão da UFRN, todas as questões da lista são questões da UFRN, e começando com essa questão aqui, uma questão bem tradicional, mas uma questão muito batida por muitas faculdades aí, por muitas universidades do país em geral, e com a UFRN não foi diferente. Mas vamos aqui à questão. Então, veja bem, a questão diz o seguinte: duas pessoas estão inicialmente em repouso sobre uma pista de patinação na qual a matrícula é descrescida. A pessoa de massa de 90 kg empurra a outra de massa de 60 kg, que adquire uma velocidade de 3 metros por segundo. Após 3 segundos, a separação entre elas será de. Então, veja bem, a pergunta da questão foi muito clara. A pergunta foi: a separação entre as pessoas após 3 segundos. Essa foi a pergunta. Se ele está falando de dois patinadores que estão na superfície de gelo, e ele está dizendo aí que nós, se a superfície de gelo, vamos desprezar os atritos, então vai ocorrer aí a conservação da energia. Além da conservação da energia, vai ocorrer também a conservação do momento linear. Por que vai ocorrer a conservação do momento linear? Então, para melhorar essa questão aqui, eu vou, na resolução, eu vou colocar aqui uma figurinha para melhorar essa situação. Então, veja bem, eu tenho aqui dois patinadores. A questão diz: são dois patinadores, um de 90 kg e outro de 60 kg, que a princípio eles estão em repouso. Foi evidenciado aqui. Então, veja bem, eles estão em repouso, mas eles vão se empurrar. A questão também deixa claro que esse de 60 kg ele partiu inicialmente com uma velocidade de 3 metros por segundo, que mostrou aqui nessa figurinha. Ele saiu com 3 metros por segundo. É evidente que o outro patinador saiu com uma velocidade em sentido oposto. Então, veja bem, se você observar essa figura aqui, você vai ver que trata-se de um sistema isolado. Por que o sistema é isolado? Porque a resultante das forças externas, você vai perceber que ela é nula. Vamos desenhar as forças aqui. Se você desenhar aqui a força peso que atua sobre esse patinador, e aqui você desenha a força normal. Essas forças, elas são iguais, né? Então, ó, elas se equilibram. Da mesma forma, você vai fazer isso nesse patinador aqui: força peso e a força normal. Então, você vai perceber também que essas duas forças se equilibram. Tem forças externas? Tem, mas a resultante das forças externas, aqui, o módulo dela, 0. Então, trata-se de um sistema isolado. Se o sistema é isolado, ocorre a conservação do momento linear. Então, veja bem, o primeiro desafio é encontrar a velocidade desse patinador. Mas se o sistema é isolado e ocorre a conservação do momento linear, então eu posso dizer que o momento inicial, o momento linear no final, é igual ao momento linear no início. Mas inicialmente eles estão em repouso. Se eles estão em repouso no início, eu posso dizer que o momento total no início é 0. Após ser empurrados, os patinadores adquirem momento linear e em sentidos opostos. Então, o momento final vai ser a soma do momento do patinador de massa de 60 kg com o patinador de massa de 90 kg. Isso também tem que ser 0. Então, se você isolar aqui o momento do patinador de massa de 90, você vai ver aqui, olha, que vai ser igual ao oposto do momento de massa de 60. E esse resultado negativo significa que eles estão se movimentando aqui em sentidos opostos.
Substituindo aqui o que nós conhecemos sobre momento linear, massa vezes a velocidade, e aqui é menos a massa vezes a velocidade. Estou chamando aqui de V', a velocidade desse patinador aqui, que é de 3 metros por segundo. Substituindo os valores que nós conhecemos, que a questão forneceu, aqui de massa maior, 90 kg, a velocidade dele é o nosso primeiro desafio, menos a massa aqui de 60 kg, vezes a velocidade dele, que foi fornecido pelo problema, 3 metros por segundo. Fazendo essas continhas e isolando aí a velocidade, nós vamos ver que a velocidade aqui vai ser menos 2 metros por segundo. Isso é coerente. Coerente por quê? Porque a velocidade do outro é uma velocidade positiva. Mas a pergunta da questão não foi isso. Ele não perguntou qual a velocidade desse patinador. A pergunta foi, após 3 segundos, a separação entre essas pessoas, após 3 segundos, a separação entre elas vai ser de quanto? Então, observe o desenho que eu vou fazer aqui no quadro. Você tem aqui os 2 patinadores representados por essas esferas. E vamos dizer, após 3 segundos, é o que ele pergunta. Qual a separação entre esses patinadores? Para você encontrar a distância entre os patinadores após 3 segundos, basta você encontrar a velocidade relativa de afastamento. Veja bem, esses 2 patinadores, eles estão se afastando. Então eles estão se movimentando em sentidos opostos. A velocidade relativa de afastamento entre eles é a soma da velocidade desse com a velocidade desse. Então veja bem, eu posso dizer aqui, ó, que a velocidade relativa de afastamento vai ser igual à velocidade de um, que é 3 metros por segundo, mais a velocidade do outro, 2 metros por segundo. Então a velocidade relativa de afastamento vai ser de 5 metros por segundo. O que isso significa? Ora, se a velocidade relativa de afastamento é de 5 metros por segundo, significa que a cada 1 segundo ele se separa, ele se afasta de 5 metros. Ora, se a pergunta foi, após 3 segundos, qual a separação entre eles? Ora, se 1 segundo ele se afasta de 5 metros, 3 segundos, a separação entre eles vai ser de 15 metros. Então a resposta da nossa questão é a letra E. Ok? Próxima aula a gente continua com a próxima questão. Até mais.